Olá, eu sou Maria Eduarda Portela e esse é mais um Metrópole de Entrevista. Hoje estamos aqui com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Oi, ministra, como a senhora está? Tudo bem. Obrigada. Então, ministra, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre os povos indígenas que estão sofrendo com a seca extrema na região norte. Recebemos alguns relatos de povos que estão isolados e outros com dificuldade de acesso a alimentos básicos, né? Eu gostaria de saber quais ações o Ministério está tomando para atender essas populações. Então, Eduarda, nós estamos vivendo uma crise hídrica, né, geral, quase no Brasil, seja por enchente, seja por seca, né? E, infelizmente, estamos vivendo essa realidade hoje na Amazônia, né, que sempre foi inimaginável, né? Passar pela seca de grandes rios, né? E os rios na Amazônia funcionam não só como água para beber, né? Para uso, né? Tudo, mas também são caminhos, né? É o alimento, é o peixe que está no rio. Então, uma crise como essa traz muitos problemas em relação à alimentação, né, em relação à falta de água potável, em relação ao deslocamento dessas populações que vivem ali à beira dos rios, né? Então, nós, logo no início que começou essa crise na Amazônia, né, sobretudo no estado do Amazonas, do Acre e Rondônia, nós estivemos lá presente, né, para ver em loco toda essa triste realidade, né? E o governo federal aportou imediatamente, né, recursos para dragagem ali naqueles municípios que estavam na situação mais, né, difícil mesmo de isolamento, e também distribuição de cestas básicas, né, para aquelas populações mais distantes. Enquanto o Ministério dos Povos Indígenas, a gente seguiu nessa articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, com a CONAB, e uma equipe nossa do Ministério permaneceu lá nessa articulação com o governo do Estado e com as lideranças, as organizações indígenas do Estado, para que a gente pudesse ter um levantamento real de como garantir essa água agora, né, nesse momento que é esse acesso à água potável e distribuição desses alimentos. Então, nós estamos nesse momento de entregas e ainda também de atualização das famílias que continuam precisando, né? A gente sabe que é uma situação muito complexa e que a gente precisa ter todo esse cuidado para atender todo mundo. Certo, ministra, assim como a senhora falou, é uma crise hídrica, né, que estamos passando. Alguns especialistas afirmam que vai ser algo recorrente, que eventos climáticos extremos como esses vão acontecer de novo e de novo. Eu gostaria de saber se o governo tem trabalhado em ações de mitigação climática a longo prazo que possa evitar esse cenário que estamos vendo hoje de comunidades com dificuldade de acesso à alimentação, sem poder, por muitas vezes, sair das suas comunidades para ir até a grande capital, comprar alguns recursos e voltar. Tem algum plano que está sendo trabalhado a longo prazo para evitar esse cenário? Eduarda, eu preciso, né, trazer primeiro essa afirmação de que nós, povos indígenas, sempre fizemos esse alerta, sempre. É um alerta secular dos povos indígenas que esse modelo econômico, né, faria chegar nesse momento de crise climática, né, que afetaria não só o clima, não só o meio ambiente, mas a vida das pessoas, né? E, infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje no Brasil já de uma forma muito intensa, né? Você vê, a gente começou o ano com uma grande seca no sul do país, né? A estiagem no sul do país, e uma enchente no norte. E agora está ao contrário, né? Estamos com essas enchentes no sul do país e essa seca no norte, né? E enquanto o governo federal e nós também, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, estamos discutindo de forma muito articulada, integrada entre os ministérios, né, como fazer uma transição ecológica, né, como fazer essa transição energética. O Ministério da Fazenda está, inclusive, puxando aí, né, liderando esse programa de transição, né, para, né, um modelo mais verde. E, inclusive, acho que será lançado agora na COP, e nós estamos ali também acompanhando esse programa, fazendo o recorte indígena.
porque tem essas medidas que é imediatas, que são emergenciais, que é você garantir a cesta básica, que é você instalar um sistema de abastecimento de água, né? Retirar ali essa contaminação das águas, né? Mas é preciso realmente, né, esse envolvimento tanto do governo federal como também de empresas, de produtores, para que a gente possa, de fato, né, promover uma mudança em todo esse sistema, né, em toda essa cadeia também de produção. Certo. Ministra, em relação ao texto do marco temporal, né, o presidente Lula, ele apresentou alguns vetos, só que esse texto vai voltar agora para o Congresso e esses vetos serão analisados. Como a senhora avalia esses vetos e o texto do marco temporal aprovado no Congresso? Qual a sua avaliação sobre ele em relação à proteção dos direitos dos povos indígenas? Olha, o marco temporal, uma tese bastante conhecida, né, ficou aí de repercussão geral na visibilidade. Nós acompanhamos desde o início, né, que chegou no Supremo esse pedido e acompanhei também todas as discussões, ações jurídicas também, para a gente impedir a aprovação dessa tese, né? O Supremo Tribunal Federal definiu pela inconstitucionalidade, né? Então foi uma vitória gigante no Supremo Tribunal Federal, mas, né, tivemos essa reação do Congresso Nacional de apresentar ali o projeto de lei 490 na Câmara, 2903 no Senado, né? O presidente Lula entendeu que era importante vetar todos aqueles principais pontos considerados inconstitucionais e também aqueles que violam direitos, né, dos povos indígenas, que afetam diretamente os modos de vida, né? Então o presidente Lula vetou ali integralmente o marco temporal, além de outros pontos considerados para nós muito perigosos, né, ruins, como, por exemplo, né, o acesso a território de povos isolados, como a expropriação de indígenas de seus territórios quando eles apresentarem traços, alteração nos traços culturais, não dá para saber direito o que é isso, né? O plantio de transgênico nos territórios indígenas, ali a tentativa de retirar o direito de consulta livre prévia informada em caso de construção, de obras, né? Enfim, esses pontos considerados totalmente agressivos aos povos indígenas, aos direitos indígenas, eles foram vetados. Agora, claro, né, volta para o Congresso Nacional e será avaliado o veto do presidente Lula, os vetos do presidente Lula. E nós continuamos trabalhando, né, incansavelmente, eu ali enquanto ministra, né, a base aliada do governo no Congresso, para que sejam mantidos os vetos do presidente Lula. Certo. Ministra, a Federação da Agricultura e Pecuária, a FPA, alega que o marco temporal garante o direito à propriedade dos agricultores. Como a senhora responde a essas alegações e como o Ministério tem trabalhado em um diálogo junto à base do agro no Congresso para manter os vetos? Olha, nós temos sim avançado, né, nesse diálogo, inclusive eu estou chegando hoje do Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos ali uma importante conversa com o governador e também com 14 prefeitos dos 31 municípios que têm territórios indígenas. E um dos pontos de discussão foi exatamente essa questão fundiária, né? Nós entendemos que é preciso haver esse diálogo também com essa base nos municípios, nos estados, para que a gente possa ir ali construindo entendimentos, né? Acho que o marco temporal, por si só, não resolve toda essa insegurança jurídica alegada pela propriedade privada, né, por seus representantes. Os indígenas reivindicam um direito a um território tradicionalmente ocupado, né, ao seu território tradicional, é um direito originário dos povos indígenas, além de um direito constitucional. Então, nós entendemos que somente o diálogo, né, com esses setores vai buscar, né, e vai ser possível encontrar aí essas alternativas, né, de forma que os direitos dos indígenas sejam respeitados e que também não afete, né, o direito da propriedade privada. Então, nós estamos muito dispostos, né, e eu, enquanto ministra, muito disposta a fazer esse diálogo, né, mas com vistas, né, a fazer também cumprir os direitos territoriais dos povos indígenas.
Certo. Ministra, diante dos mais de 100 processos de demarcação de terras indígenas que estão acumulados, como a senhora pretende trabalhar para dar mais celeridade a esse processo, visto que temos muitas terras que ainda estão em disputas e tem muito confronto dentro desses territórios? Como o Ministério tem trabalhado para garantir que essa demarcação seja mais célere e da forma mais correta possível? Mais célere e menos conflituosa, né? Porque da forma correta a gente sempre fez, né? Nós temos um processo demarcatório que é um processo que envolve vários órgãos, né? Ele inicia na FUNAI com o estudo de delimitação e identificação e delimitação dessas áreas, né? Depois desse estudo concluído, tem um relatório, esse relatório é publicado e dá-se um prazo de 90 dias para contestações, e só depois de respondidas as contestações, caso haja, esse processo vai para o Ministério da Justiça. E ali se emite a portaria declaratória, o parecer de mérito, né, e devolve para a FUNAI para fazer a demarcação física, né, colocar os limites dessas áreas, e depois que retorna para a Casa Civil. Então, é um processo realmente longo, né, até você chegar na etapa final. Este ano, né, em 8 meses de Ministério dos Povos Indígenas, nós conseguimos fazer ali 8 assinaturas, né, de homologações de terras indígenas. Isso corresponde já, né, assim, um número superior aos últimos 6 anos. Saímos aí de um governo que tinha como decisão política não demarcar nenhum centímetro de terras, como ele reafirmava, nenhum milímetro de terras indígenas, né? Então, nós entendemos que é possível avançar. E esse diálogo que nós estamos fazendo com os municípios que têm territórios indígenas, com os estados, é exatamente também para a gente avançar da forma mais tranquila, né, e dialogada possível. Ministra, a gente pode esperar até o final do ano, que são 1 mês e meio, mais alguma demarcação ou também ali no começo do próximo ano? Olha, nós temos 6 processos ainda, né, a serem concluídos, conforme foi a nossa expectativa, né, desde o início do ano. Nós conseguimos assinar 8, né, temos 6, né, lá na Casa Civil, e estamos trabalhando para que eles possam sair ainda este ano, né. E além desses 8 processos que a gente conseguiu assinar, nós tivemos ainda a assinatura de mais 2 glebas, né, que foram entregues também para povos indígenas em territórios que já estão ali ocupados, né? E essa assinatura das glebas foram feitas juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma no Mato Grosso e outra no Amazonas. Então, assim a gente conta 10 territórios, né? E estamos trabalhando para avançar com as portarias declaratórias no Ministério da Justiça e com essa homologação ainda por parte do presidente Lula. E estamos confiantes, né, que vai dar certo. E agora sobre as terras que já foram demarcadas, né? Agora estamos acompanhando um processo de desintrusão das terras indígenas Apitereua e Trincheira Bacajá. Gostaria de saber como a senhora avalia esse processo, considerando toda a complexidade que envolve ele e também os conflitos, né? Que são territórios muito grandes e que tem muita gente e difícil localizar onde estão todos os invasores. Como a senhora avalia esse processo? Eduarda, esses são processos necessários, né? Essas operações que estão acontecendo de desintrusão do território indígena Apitereu e Trincheira Bacajá, né, é um processo para retirada de pessoas que estão ocupando, né, esse território de forma totalmente ilegal, além de estarem, né, desenvolvendo ali atividades totalmente ilícitas. Então, é parte, né, é responsabilidade do governo federal também fazer cumprir esse direito de ter os territórios indígenas livres para que eles possam viver ali também com a sua liberdade plena. Né? Território indígena, Pitereu, a Trincheira Bacajá, são territórios ali que têm povos de recente contato, né? E a estes povos tem totalmente ali uma diferenciação no uso do território, né? Que eles vivem daquele território para sua alimentação, para água, né? Para tudo. Então, a gente precisa, né, que eles tenham essa liberdade nos territórios indígenas. Sem contar que esses 2 territórios, juntos, né, foram os territórios mais desmatados nos últimos 4 anos.
E se nós estamos falando de uma crise climática, de uma crise hídrica, que decorre inclusive desse tipo de exploração ilegal, né, de forma totalmente predatória, então é urgente que essas operações prossigam, né? Nós já fizemos também esse ano a desintrusão do território indígena Alto Rio Guamá, lá no Pará também, né? Uma terra que foi demarcada há 30 anos, já houve decisão judicial e lá ainda tinha quase 2.000 pessoas, né? Inclusive algumas delas já tinham sido até indenizadas no período da demarcação e retornaram ou ficaram ali, né? É fato que nos últimos 4 anos houve um incentivo do próprio governo federal para, né, que essas invasões acontecessem, com a garantia de que iria ser regularizada a posse, né, da terra para essas pessoas. Então agora nós estamos nesse momento de fazer o contrário, né? Retirar os invasores, retirar essas pessoas que estão ali, não só ameaçando a vida dos povos indígenas, mas destruindo totalmente o meio ambiente. Recentemente, o ministro do STF, o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal apresentasse em até 60 dias um novo plano para a retirada de invasores de mais 6 terras indígenas, incluindo a Yanomami e a Munduruku, que, segundo o MapBiomas, foram as terras mais devastadas pelo garimpo ilegal nos últimos anos. Gostaria de perguntar para a senhora como o governo tem trabalhado nesse prazo e até o final dele, vai ter algum plano de retirada desses invasores? O que a gente já tem até agora para a desintrusão desses mais 6 territórios? Claro que teremos esse plano prontíssimo, né? Porque, inclusive, essas 7 terras, elas já estão com decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e elas estão entre as 32 terras indígenas que já estão elencadas como prioritárias, né? Com a necessidade de fazer desintrusão urgente, seja por garimpeiro ilegal, seja por madeireiro ilegal, seja por grilagem de terra, né? Mas que tem ali uma ameaça muito grande dessa presença de invasores, né? Então fizemos Alto Rio Guamá, estamos agora com Trincheira, Bacajá e Apiteréua, e a Yanomami foi a primeira, né, no início do ano. Acho que é até importante ressaltar que no território Yanomami, né, quando a gente começou essa operação de desintrusão ali, ela tinha cerca de 10.000 hectares desmatados, né? E reduziu em 90% agora, né, já antes de acabar o ano, né, de redução do desmatamento. Da mesma forma, a Trincheira Bacajá, né, que estava ali com uma média de 22.000 hectares desmatados anualmente, né, no mesmo período do ano passado, e agora reduziu para 2.000, com essa operação em curso. Então, nós terminamos agora, né, no dia 30, dia 2 de outubro, de novembro, né, o prazo para a saída voluntária, que foi a primeira etapa do processo de desintrusão, né, desses invasores. Estima-se que 85% do gado que estavam lá, que corresponde a 60.000 cabeças de gado, já foram retirados, né, ali. E agora nós estamos nesse segundo momento, que é de realmente notificação para aqueles que insistem em permanecer ali, né, os fazendeiros que ainda continuam lá, que tem gado lá, né, então tem essa notificação agora e essa retirada dessas pessoas, né, e agora começa essa segunda fase, né, que é de realmente, né, serem retirados caso eles não cumpram, né, essa notificação. Certo. Ministra, para finalizar, eu gostaria de perguntar sobre o Ministério. O Ministério recém-criado, algo muito novo, algo muito único aqui no Brasil, né? Só que o Ministério começou com dificuldades orçamentárias e também de infraestrutura, de espaço, né? Como a senhora está trabalhando e para o futuro, como a senhora irá trabalhar no processo para garantir que o Ministério possa atender de forma mais abrangente todas as comunidades indígenas, em cada singularidade, em cada cuidado, em cada comunidade? Como o Ministério vai superar esses desafios? E tem superado? Então, o Ministério dos Povos Indígenas é uma grande conquista, né, dos povos indígenas no Brasil, da luta indígena, né, é fruto do movimento indígena resistente que sempre esteve aí na linha de frente de muitas lutas, né, pela garantia dos seus direitos. Então, é um ministério que veio para ficar, né, e nós estamos trabalhando seriamente ali, né, intensivamente para a consolidação desse ministério. Né, esse foi um primeiro ano de estruturação, de definição de diretrizes, de definição de funcionamento, né?
e nós consideramos toda essa diversidade regional, né, do Brasil para compor a nossa equipe e temos trabalhado de uma forma assim, muito dialogada também com as representações de base, né? Então temos agora nosso planejamento estratégico definido, né, o nosso planejamento orçamentário definido, conseguimos trabalhar junto também ao Ministério do Planejamento para garantir, né, no PPA o orçamento para o próximo ano, né, com nossas ações também discricionárias, para que a gente seja, além de um ministério articulador, também executor de políticas, né? Nós relançamos o espaço de participação da sociedade civil, né, indígena, que foi o CNPI, o Conselho Nacional de Política Indigenista. Ontem mesmo, em Mato Grosso do Sul, também fizemos, né, a primeira agenda da caravana Participa Parente, que é para escolher esses membros que vão compor este conselho. É um conselho que tem participação paritária entre representações indígenas de todo o Brasil e também do governo federal. Serão 30 representantes indígenas e 30, né, entre ministérios e autarquias. E nós estamos muito confiantes que é um ministério que veio para ficar. Tanto que a gente fala que o nosso ministério é considerado um ministério internacional por toda a amplitude, né, e por todo esse trabalho que os povos indígenas fazem, não só para nós, mas para o Brasil e para o mundo. Então, é considerado também, né, um ministério do futuro. Obrigada. Ministra, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui conversar um pouquinho para a gente e falar um pouco sobre esse ministério, né, que é inédito. Né? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Agradeço também pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido. Eu sou Maria Eduarda Portela e esse foi mais um Metrópolis Entrevista.